gente! E aí, tudo bom? Finalmente, nessa maravilhosa aula de história, eu vou falar sobre uma história que muito me diverte. A história do Bispo Sardinha, o primeiro bispo do Brasil que virou uma maravilhosa refeição para os índios caetés. Nesse vídeo você ficará sabendo quem foi o Bispo Sardinha, como é que ele morreu, um pouquinho sobre os índios caetés e também de quebra você vai descobrir o que é o ritual antropofágico, que lá na frente inspirou o movimento antropofágico na Semana de Arte Moderna, lá com Oswald de Andrade. Então vamos começar. Hoje eu vou dar agora eu vou dar a ficha técnica do Bispo Sardinha. O nome do nosso personagem completo é Pero Fernandes Sardinha. Ele nasceu em 1496 lá em Portugal, foi formado em teologia pela Universidade de Paris em 1528. Ele ocupou alguns cargos nas Índias, na época que os portugueses se expandiram e estabeleceram comércio lá com as Índias. Na Índia, ele foi provisor e ele foi vigário-geral. Ele morreu em 1556, aos 60 anos, e ele foi morto pelos índios caetés. A época de estada do Bispo Sardinha em Portugal foi entre 1551 e 1556. Na época que ele esteve aqui, quem estava sendo o governador-geral do Brasil era o Duarte da Costa. Duarte da Costa tinha um filho com a personalidade muito peculiar. Ele era um tremendo valentão e desordeiro. Mas por que o filho do Duarte da Costa, que se chama Álvaro da Costa, importa tanto para essa nossa história? O que ele tem a ver com o nosso personagem, que foi o primeiro bispo do Brasil, o Bispo Sardinha? Ele tem tudo a ver com o Bispo Sardinha. O Bispo Sardinha, quando ele veio aqui para Salvador, para Bahia, exerceu o seu bispado, ele não era muito chegado não ao Álvaro da Costa, porque o Álvaro da Costa fazia tudo que o Bispo Sardinha condenava. Ele era violento, ele era desordeiro, ele se relacionava sexualmente com as indígenas, enfim, ele fumava, ele gostava de farra, se embebedava, tudo que o Bispo Sardinha condenava e combatia aqui no Brasil naquela época. O Bispo Sardinha, ele tomou uma pirraça tão grande do Álvaro, que no momento ele foi dar um sermão e que ele condenou abertamente todas as atitudes de Álvaro da Costa para o povo da vila. E o que aconteceu? Que o Bispo Sardinha entrou em confronto direto com o governador-geral do Brasil da época, que era o Duarte da Costa. Eles não tinham relações muito boas por conta das bagunças que o Álvaro da Costa, filho de Duarte, fazia. E o Bispo Sardinha, ele ficava tão indignado, que ele tentava mover todas as suas influências para deter um comportamento do Álvaro, porque o comportamento do Álvaro sintetizava tudo que ele condenava como atitudes e formas de agir no Brasil colônia daquela época. Mas ele não tinha tanta influência assim em relação às atitudes do Álvaro, porque o Álvaro ele tinha costas quentes, ele era filho do governador, então nada aconteceria com ele. E o Bispo Sardinha, vendo que não ia adiantar ele condenar apenas aqui no Brasil as atitudes do Álvaro, ele teve uma bela ideia. De tão indignado que ele ficou, ele resolveu falar diretamente com o rei, com Dom João III. Mas só que para falar com Dom João III, não tinha internet naquela época, então ele teria que ir pessoalmente numa longa viagem de mar. Foi então que, em 1556, o Bispo Sardinha, ele embarcou na nau Nossa Senhora da Ajuda. Nau, ou seja, na embarcação Nossa Senhora da Ajuda. Mas só que essa embarcação não ajudou foi a nada. Sabe por quê? Porque ela encalhou. Essa embarcação, ela naufragou lá na costa do Alagoas, próximo à foz do rio Cururipe. E esse foi um momento fatídico e trágico na história do Bispo Sardinha. Por quê? Ele encalhou lá na costa de Alagoas, ele mais 90 tripulantes.
E esses tripulantes que ficaram encalhados lá na praia, eles conseguiram descer do navio e chegar à praia. Mas quando eles chegaram à praia, eles foram capturados por uma tribo de indígenas. E essa tribo os matou e os devorou num ritual antropofágico, um ritual canibalístico. E quem era essa tribo? Era a tribo dos Caetés. E foi assim que o nosso Bispo Sardinha, com esse nome peculiar, virou uma bela, uma tremenda refeição para os indígenas. O fato do Bispo Sardinha e desses tripulantes, mais de 90 tripulantes, terem sido mortos e depois sacrificados no ritual indígena antropofágico, foi usado como pretexto para os portugueses para eles intensificarem a caça, a captura e o assassinato de tribos indígenas, principalmente das tribos caetés. E dessa vez, os portugueses, os colonos aqui, eles tiveram apoio da igreja. A igreja, ela de fato apoiou a escravização e a morte dos índios da tribo Caeté por conta desse fato, por conta das suas práticas canibalísticas. Tá aí, né? Se o Bispo Sardinha tivesse ficado na sua e ficasse quieto e olhasse para o próprio umbigo primeiro, ao invés de ficar culpando a atitude dos outros, talvez hoje teríamos alguns indígenas ainda de ascendência da tribo dos Caetés, mas não temos porque foi toda exterminada. E por que eu tô falando dessa forma? Porque apesar do Bispo Sardinha condenar as atitudes violentas do Álvaro, ele também não era la flor que se cheirasse. Ele era muito chegado no luxo. E para ele ter esse luxo, ele, como muitas pessoas, passava na mão grande os recursos financeiros que vinham para sua paróquia. Ele era corrupto e ele também considerava os indígenas inferiores aos portugueses. Então, era meio que o sujo falando do mal lavado. E essa foi a nossa história do Bispo Sardinha, com esse nome super curioso, que é o nome de um peixe que a gente come. Essa foi a história dele e a história da sua morte, do primeiro bispo brasileiro. Ele foi morto no ritual antropofágico pela tribo dos índios Caetés. Agora eu vou falar um pouco sobre os índios Caetés. Esses índios, eles pertenciam ao tronco linguístico Tupi. Eles ocupavam o litoral brasileiro, pegando lá entre a ilha de Itamaracá e o rio São Francisco. Eles eram pescadores, caçadores e navegadores. Sim, minha gente, navegadores. Inclusive, eles faziam umas excelentes canoas que eles usavam para explorar os rios. Além deles serem agricultores também, plantando milho, feijão, fumo, mandioca, entre outras coisas. E também eles praticavam o artesanato, fazendo cerâmicas, fazendo arco e flecha, e fazendo suas ferramentas e os ornamentos rituais de sua tribo. Eles se aliaram aos franceses durante a Confederação dos Tamoios. E justamente por se aliar aos franceses, eles consideravam os portugueses como seus inimigos. E por isso que o Bispo Sardinha e aquela tripulação que naufragou, eles foram capturados e devorados, porque era uma das práticas do ritual antropofágico devorar os guerreiros inimigos. E no caso, os portugueses eram os inimigos. Gente, atenção! Confederação dos Tamoios será o próximo vídeo. Se você ficou curioso para saber o que é, aguarde o próximo vídeo que eu vou falar da Confederação dos Tamoios, da resistência indígena aliada aos franceses contra os colonos portugueses aqui no nosso Brasil. Então, gente, isso foi algo super resumido sobre os índios Caeté, só para vocês saberem quem eles eram e o que eles faziam, mais ou menos, né? Porque se eu for falar sobre as tribos indígenas, que são diversas e extremamente variadas aqui no nosso país, são vídeos para mais de anos e é muita pesquisa. E o objetivo desse vídeo é só para que vocês tenham um conhecimento e que para a curiosidade de vocês cresça e vocês pesquisem por si próprios os assuntos que surgirem aqui que te interessarem, para que vocês criem a opinião de vocês. É importante, gente, que vocês criem uma opinião própria.
mesmo que ela seja discordante da minha ou do seu professor. Mas para vocês terem uma opinião própria, que seja devidamente fundamentada, vocês têm que pesquisarem, tá bom? Então fica a dica: pesquisem e critiquem as ideias das outras pessoas, mas com fundamentos. Ou concordem também, né? Porque nem só de críticas e embates vivem o ser humano, também de concordâncias e acordos, não é mesmo? Agora, por fim, eu vou falar um pouco sobre o ritual antropofágico. O ritual antropofágico é basicamente consumir a carne humana de uma forma ritualística. Quando é que ele ocorria entre as tribos? Ele ocorria quando as tribos entravam em guerras entre si. E ele funcionava da seguinte forma: os guerreiros das tribos perdedoras, eles eram capturados e eles eram preparados para esse ritual pela tribo que venceu a disputa. Esse ritual ele poderia levar até 1 ano para acontecer. E durante o tempo de captura dos guerreiros perdedores, eles eram muito bem tratados nas tribos em que eles eram prisioneiros, podendo até receber uma esposa durante o tempo do cativeiro. Olha só como eles eram bem tratados. E eles também eram muito bem alimentados, até o fatídico momento em que eles seriam mortos, cozidos e distribuídos para toda a tribo. As pessoas capturadas, após uma dança ritual que era toda uma preparação para aquele momento, elas eram mortas com uma pancada na cabeça. Depois a sua carne ela era limpa e ela era cozida e oferecida para toda a tribo. Os guerreiros, eles comiam as partes íntimas daquelas pessoas, dos indígenas ou dos inimigos que foram capturados. Por quê? Naquela época, nas tribos, se acreditavam que a força do guerreiro se concentrava nas suas partes íntimas. E por que isso, gente? Se você for bem pensar, da onde é que saem os bebês? Qual que é a fonte dos bebês? Os bebês, eles são produzidos pelas partes íntimas do ser humano, então é muito lógico pensar que a maior força de todo ser humano está em suas partes íntimas. Então, por isso que os guerreiros da tribo vencedora, eles ficavam com as partes íntimas dos guerreiros derrotados. Essas partes eram cozidas e separadas para eles e eles devoravam, porque assim eles tensionavam incorporar a força daqueles guerreiros derrotados para dentro de si, para que em outras batalhas eles ficassem mais fortes, porque eles teriam a sua força juntamente com a força dos guerreiros da tribo inimiga. As crianças e as mulheres, elas ficavam com um mingauzinho de miúdos, e quais eram os miúdos? Eram os cérebros e as vísceras. Os mais velhos também, e as famílias, no geral, eles participavam desse ritual. E eles ficavam com os outros membros que eram distribuídos pelas famílias da tribo, que eram braços, pernas, enfim, traseirinho. E tudo isso era consumido por toda a tribo. Para os índios que eram capturados, era uma honra ser devorado, porque isso demonstrava que eles eram guerreiros de valor, que eles foram inimigos muito fortes e que eles eram poderosos. Os guerreiros que fossem capturados e que demonstrassem fraqueza chorando, eles eram desprezados pela tribo que os capturou e também pela tribo que os recolheu, ou melhor, e também pela tribo que era sua tribo de origem. Era uma extrema vergonha demonstrar fraqueza nesse ritual e diante do final da ritual, que seria uma morte trágica através do canibalismo. Então, os indígenas não podiam chorar e nem tentar fugir, porque caso eles fugissem, eles não seriam aceitos pela sua tribo materna. Eles ficariam apátridas. O objetivo desse ritual antropofágico era basicamente dois. Primeiro, era se vingar da tribo inimiga que causou tantas mortes para a tribo vencedora. E segundo, era incorporar a força física e as habilidades de guerra dos guerreiros que eram capturados e mortos. Então, gente,
dessa forma eu finalizo essa aula super curiosa dessa parte da nossa história do Brasil, que tratou sobre a morte trágica do primeiro bispo brasileiro, o Bispo Sardinha. E essa história é super curiosa e me causa muito risos, apesar de todo o contexto sangrento por trás. É porque, gente, o Bispo Sardinha, a gente come sardinha. E o cara, Bispo Sardinha, um ser humano, ele foi comido! Ele virou alimento, então isso é super curioso. E a nível de curiosidade, mais uma. Adivinha quem foi o substituto do Bispo Sardinha? Qual que era o nome do segundo bispo brasileiro? Bispo Leitão. Isso é de divertir demais, gente. Então, foi isso. Obrigada para quem assistiu. Curtam, compartilhem, comentem o vídeo e aguarde pelo próximo vídeo que eu vou falar sobre a Confederação dos Tamoios. Beijão, tchau, fiquem com Deus. Falou!